Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa página, no nosso canal do Grupo Estado de Graça. E o convidado de hoje é o meu amigo Murilo. Murilo, obrigado pela participação, pela presença. E o Murilo vai trazer um tema pra gente que é igreja, que fica no livro de Atos. Murilo, fica à vontade, a palavra é sua. Amém. Boa noite, né? Agora é a noite, mas a paz esteja com vocês. O texto que eu escolhi ali foi sobre Atos 6, né? Capítulo 6, versículo 1, praticamente até o 5, para a gente entender um pouco sobre o que é a igreja. Atos diz que, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Só até este ponto mesmo. Depois ele vai falar o nome dos 7, e entrar sobre os 7 ali. Mas o ponto principal que eu queria trazer sobre esse Atos 6, o início, que diz que naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. Então, quando a gente fala de multiplicando o número de discípulos, quanto mais pessoas, mais problemas eles trazem. Por quê? Porque nós trazemos as nossas cargas, tudo aquilo que nós temos. E mesmo a igreja de Atos sendo uma igreja que nós consideramos como uma igreja perfeita, com uma visão que a gente quer para dentro da igreja, ela tinha problemas, ela tinha dificuldades. E a Bíblia é um livro tão interessante que ela não esconde o pecado do homem, ela não escondeu o pecado de Davi, ela não esconde o problema dentro da igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja linda, perfeita, mas ela tinha os seus problemas, né? Mostrando que mesmo assim ela continuava crescendo, ela continuava frutificando. Não é os problemas que nos fazem regredir, mas é o solucionar estes problemas, a forma como lidamos com cada situação. No caso de Atos, eles se lidaram com a situação mostrando para os apóstolos, levando até quem podia resolver o problema. Então não é fácil hoje eu murmurar, eu reclamar, eu falar com qualquer pessoa, mas se essa pessoa não pode resolver o problema, não vai adiantar de nada, não vai levar a lugar nenhum, só vai levar a talvez enfraquecer mais a fé. E eles levaram isso até os apóstolos. E aquilo chegou aos corações dos apóstolos a ponto de eles quererem uma mudança. Então os apóstolos disseram assim: nós não podemos servir à mesa, né? Mas vocês trazem até nós então 7 pessoas para resolver este problema, para que venhamos a solucionar este problema com vocês. Então eles trouxeram essas pessoas até os apóstolos para que eles pudessem orar por eles e consagrá-los, como, vamos dizer assim, como quem iria fazer essa distribuição diária. Só para nós entendermos ali, os helenitas, quando a Bíblia fala, são judeus que falam gregos. E os hebreus seriam os judeus que falam o hebraico mesmo, o aramaico. E havia essa rixa, né? Não diferente hoje das igrejas, às vezes formam panela, né? E eles tinham essa rixa entre eles. Como se os gregos fossem discriminados, no caso. Como se os gregos fossem discriminados. Então eles tinham essa distribuição diária, eles distribuíam todos os dias para viúvas, para quem necessitava. E nessa distribuição, os judeus, eles diziam, né, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Vamos primeiro servir meu pirão, e se sobrar depois eu distribuo para eles. Ou às vezes nem distribuía. Então isso causa irritação no meio deles. Então os apóstolos não, então escolhe dentre vocês, né? Agora quero os helenitas. Entre vocês vão escolher 7 pessoas. E algo interessante é que essas pessoas, eles não pedem pessoas com capacidade. Eles podiam dizer, não, escolhe pessoas que conheçam de matemática, que saibam fazer divisão, que conheçam de alimentação, que saibam fazer algo nutricional, algo melhor, como nós, né? Quando a gente vai eleger alguma coisa, uma pessoa que precisa trabalhar em alguma área, nós queremos experiência. Sim. Queremos pessoas com experiência, que venham a trazer experiência. Mas o ponto principal do cristianismo não é a experiência, né? Mas é o que a pessoa está disposta a fazer, a sua disponibilidade, né? O seu coração. Então é isso que os apóstolos pedem. Eles não pedem experiência, eles não pedem pessoas que tenham algum dom nessa área. Mas... Ô Murilo, só te interrompendo, eu acho que lembra bastante Jesus, o próprio Jesus com seus discípulos, né? Isso. Que Jesus chamou pessoas simples
e naquele mesmo momento elas largaram tudo que elas tinham, que elas faziam, e o seguiram, né? Então esse mesmo, de repente, essa mesma ilustração serve também para isso, de não escolher pessoas talvez capacitadas ou de grande intelecto, mas com algo diferente. Sim. É o caso dos próprios discípulos. Depois em Atos nós vamos ver, o Sinédrio vai dizer: quem é Pedro e João? Eles são iletrados, não conhecem nada, mas eles falam com ousadia, com autoridade. Realmente eles andaram com Cristo, né? Então na Bíblia nós temos exemplo do próprio Davi, era pequeno de estatura, se fosse olhar para a guerra, mas ele era um grande guerreiro, porque ele sabia onde ele estava querendo, ele sabia em quem confiava, né? Sempre quando ele foi contra a guerra, ele sempre ia em nome do Senhor, né? Ele sabia como ele estava lutando, né? E o próprio Moisés que disse que eu sou trancado de língua, eu sou gago. Mas mesmo assim a gente vê que Moisés fez coisas grandiosas, né? No próprio, seguindo o próprio Deus, né? Diante da visão de Deus. Então o principal da pessoa não é o que ela tem muitas vezes adquirido de experiência, mas é como está o coração dela. E os pontos principais que ele pediu aqui seriam escolher dentre vós 7 pessoas de boa reputação, que isso é obrigatório para todo cristão, porque um cristão ele tem que ter uma boa reputação, porque de nada adianta tu ter qualquer atividade dentro da igreja se não tiver uma boa reputação dentre os homens, que foi aquilo que o próprio Deus falou para Satanás: vê meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é uma boa de reputação. Será que Deus pode dizer isso de nós hoje, né? Será que Deus pode dizer: olha lá meu servo Murilo? Então é isso o primeiro ponto que nós temos que ter, essa boa reputação diante de homens. Um outro ponto que ele entra aqui é cheios do Espírito. Então a própria palavra fala: não vos embriagueis com vinho, que traz dissolução, que traz essa contenda, mas seis cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo domina a minha vida, a ponto de que eu já não tenho mais nem vontade própria, né? É a vontade do Espírito que ela faz eu viver, ela faz eu caminhar, ela faz eu continuar a minha caminhada. E outro ponto que ele entra aqui, cheio do Espírito, onde é que está tudo, meu querido? Cheio do Espírito e de sabedoria, que é depois o que o próprio Paulo vai dizer para Timóteo, né? Timóteo, maneje bem a palavra, tenha conhecimento da palavra, que é isso que nós temos que buscar. A sabedoria do Senhor é a própria palavra dele, e se nós não conhecemos a palavra dele, nós estamos totalmente desguarnecidos, né, da nossa fé, da nossa vida, porque nosso único livro de regra, fé, vida, conduta é a própria palavra. E se nós não compreendemos, se nós não conhecemos, ou se nós não estudarmos essa palavra, do que adianta, né? Como é que iríamos viver? Eles procuravam então pessoas realmente pobres de espírito. Pobres de espírito. Que não tinham, vamos dizer assim, deles nada para dar. Eu não tenho nada de mim para dar, mas o que tenho é aquilo que o próprio, quando Pedro e João estavam no Porto Formosa, ele disse, né? Eu não tenho nada para te dar meu. O que eu tenho eu te dou, é o nome de Jesus Cristo, o Cristo que ele tinha para oferecer. E é esse que tem o poder, né? Vamos dizer, se ele tivesse ali riquezas a oferecer ao homem, talvez não ia causar mudança nenhuma na vida dele. Sim. E o que ele tinha para dar, ele deu o que ele tinha de mais importante, o que ele tinha de mais precioso, que é o pobre de espírito, né? Não tenho nada meu, mas o que eu tenho é do Senhor. Amém. Muito obrigado, né, pela presença, por essa palavra abençoada, e que nós possamos tomar isso como realmente regra da nossa vida, né? Como tu falou, que a gente deve ser exemplo, que a gente possa realmente agir da forma que a gente prega, né? Que não sejam só palavras. Amém? Amém. Gente, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.